Feliz sábado, igreja. Eu sou a menor da casa, como diz o rei Davi. Eu sou ninguém, sou pó e cinza na presença de Deus. Mas eu me coloco sempre na mão do Senhor e Ele faz da minha vida o que Ele quiser. E o maior prazer que eu tenho é poder falar da palavra de Deus. E sempre oro para que Ele me dê entendimento mais e mais, que eu aprenda mais da palavra dEle. Antes de abrir a palavra de Deus, convido os irmãos que, assim como está, que nós oramos ao Senhor. Senhor Deus, eu não sou nada, Senhor, mas Tu és grande e maravilhoso e a Tua palavra, ela nunca vem vazia. Ela sempre vem e ela não volta sem fazer o que ela foi mandada fazer. Então, Senhor, nós pedimos que a Tua palavra toque nos nossos corações e que ela fique gravada, Senhor, na nossa mente, Senhor. Que não seja apenas um momento, mas que ela venha e faça presente nos nossos corações, mente, nas pessoas que estão assistindo através da internet. Que o Senhor abençoe também a família deles, Pai. E se eles estão passando por este momento, Senhor, que diz na Tua palavra, que eles venham ver a única salvação que vem de Ti. Pedimos a Tua proteção e entendimento da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos para abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6. E hoje eu quero falar descanso na providência divina. Mateus 6, capítulo 25. Mateus 6, capítulo 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha que linda essa passagem, irmãos, do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, nós lemos até o versículo 26. Essa passagem, irmãos, essa passagem bíblica que estamos lendo, ela não foi dita por um profeta, não foi dita por um filósofo, não foi dita por um professor. Esta palavra foi dita nada mais, nada menos por Jesus Cristo. Por que andeis ansiosos? Palavras saídas da boca do Senhor. Sabemos que toda a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. Profetas escreveram as mensagens aqui escritas nesse livro. Só que esta mensagem aqui, quem falou foi o próprio Jesus Cristo. Assim como a minha Bíblia, a Bíblia dos irmãos também talvez tenham as palavras de Jesus escritas em vermelho. Destacado as palavras que saíram da boca do Senhor. Por que andeis ansiosos? Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir? Interessante isso que Deus diz que até dos animais, dos pássaros Ele cuida. Que dirás aos seus filhos, como diz a palavra, não sois vós mais importantes do que as aves, do que os animais. Se eu cuido, como não tenho cuidado de vocês? A palavra diz, eu tenho cuidado de vós. Esquecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Esquecemos que, como diz em Salmo 46, acabei de ler aqui, não estava na minha mensagem, mas abri e vi esse versículo e disse, meu Deus do céu, o Senhor ainda está falando aqui no banco. Meu Deus do céu, eu já tinha feito toda a minha mensagem. De repente eu abri ali o versículo e saiu esse versículo. Meu Deus, eu vou ter que falar para a igreja. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Diz o Salmo 46, não estava na minha mensagem esse versículo.
Mas quando eu abri minha Bíblia e li, eu disse, meu Deus do céu, quando que vamos entender que dependemos completamente do Senhor? Quando que você, igreja, você, irmão que está nos assistindo pela internet, vai ficar ansioso? Tem coisas que não é para a gente, irmãos, tem coisas que é só para Deus, tem coisas que só Ele está no controle. Para de pegar coisas que não dependem de você, que não é da sua. Cuide das coisas que Deus dá para você fazer. Cuide da sua família, dos seus filhos. Cuide do que eles estão assistindo na internet. Cuide da sua família, cuide da sua saúde. Cuide das coisas que Deus colocou na sua mão para você fazer. Pare de se preocupar com coisas que é para Deus fazer, coisas que só Ele tem controle, que só Ele vai controlar. Entrega para o Senhor. Entrega a sua ansiedade. Irmãos, a ansiedade é o mal do século. O ser humano só pensa no que vai acontecer amanhã e nunca no que está acontecendo hoje. Agora, estamos aqui reunidos falando de Deus. O que importa é o agora. Como está a tua vida com o Senhor agora? Pare de pensar no que vai acontecer amanhã. Pare de ficar ansioso com o que vai acontecer, a imaginar. Irmãos, eu fiz uma pesquisa muito grande sobre ansiedade. É o mal do século, as pessoas estão todas ansiosas, as crianças estão sofrendo de ansiedade, os jovens estão com um surto muito grande de ansiedade. As pessoas estão preocupadas com o futuro. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. Primeiro lugar, o Brasil. Quase 10% dos brasileiros sofrem de TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada. É aquela ansiedade, irmãos, que começa a dar ataque cardíaco, que você começa a ficar nervoso, que você começa a pensar, você não consegue dormir, você tem insônia. E o inimigo aproveita isso. Porque quando ele não deixa você dormir, quando você tem insônia, desestabiliza tudo. Desestabiliza a sua saúde, seu psicológico, seu emocional. O inimigo aproveita isso para confundir a nossa vida até espiritual, que é pior. Irmãos, conforme a ansiedade cresce, a nossa fé tende a diminuir. Você para de colocar tudo na mão de Deus e começa a querer fazer tudo pela a força do seu braço. E não vai dar certo. Não vai dar certo. Sinais de quem sofre com ansiedade crônica. Só alguns, irmãos, porque tem mais de 100 sintomas. Então, não vou ficar aqui dizendo, tem mais de 100. Mas eu vou dizer alguns. Você tem dificuldade de dormir, que é insônia, medos irracionais e desproporcionais sobre o futuro. Você começa a imaginar coisas. Mas quem é que cuida do nosso futuro? Quem é que sabe o que vai acontecer conosco no futuro? Só tem um. Só Deus. Pensamentos acelerados e negativos. Tudo vai dar errado. E acelerado, sempre correndo, sempre correndo. As pessoas não estão assim? No seu convívio você não vê as pessoas assim? É o tempo inteiro, irmãos. O tempo inteiro as pessoas correndo, correndo, correndo. E é dinheiro, é isso, é isso. Incapacidade de relaxar. Mesmo que o ambiente esteja tranquilo. Às vezes está tudo bem, mas você já está ali, ó, imaginando que tudo vai dar errado, que vai dar algum problema, alguma coisa vai acontecer. Olha, irmãos, eu conheço pessoas, sem mentira nenhuma, amigas minhas, que ela não anda de ônibus, porque ela imagina que vai acontecer um acidente, todo mundo vai morrer, ela só pensa, ela não anda de ônibus.
Olha o estado que as pessoas estão. Sensação de urgência o tempo todo. A pessoa está sempre ligada. Sempre sinal de alerta. Alguma coisa vai acontecer. Alguém vai me trair. Alguém vai vir aqui. Vão me roubar. Síndrome de pânico. É impressionante. Mas qual é a solução para combater a ansiedade? Tem como combater a ansiedade? Tem como a gente enfrentar a ansiedade? 1 Pedro 5,7. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Primeiro Pedro 5,7. Primeiro Pedro 5,7 diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é lançar? O que é lançar? É entregar. É orar para Deus, falar para Ele tudo que está perturbando, tudo que está acontecendo, tudo que está nos frustrando, tudo que está tirando a nossa paz, tudo que está nos incomodando. Ore para Ele. Fale com o Senhor. Fale dos seus medos, das suas preocupações. Ele não vai só te ouvir, como diz a palavra, como Ele também tem cuidado. Para de falar para quem não pode fazer nada por você. Para de contar para quem não só vai ouvir. Amanhã ou depois vai até usar contra você. Fale para quem pode resolver o seu problema. A palavra é bem clara. Entre no seu quarto, feche a porta. E ore. E conte tudo. E fale tudo que está te afligindo. É um problema no trabalho, é um problema de saúde, é um familiar, é os medos, é coisas que você tem imaginado que vai acontecer. Chegue para Deus e entregue tudo. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Entregue todas as preocupações, porque Ele tem cuidado de mim e de você. Primeira solução é orar. Filipenses 4:6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Em outras versões diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com as ações de graça. É um complemento do 1 Pedro. Ele diz: se lança, e ali em Filipenses,
O apóstolo Paulo diz assim, ó, ao invés de ficar preocupado, devemos orar, suplicar, com o coração agradecido. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. A ansiedade é o medo do que algo pode dar errado, enquanto a fé é a certeza que Deus já cuidou de tudo. Irmãos, me chama a atenção nesse versículo que diz assim, ó, lança, ali em 1 Pedro que a gente leu, ou seja, é uma coisa que nós devemos fazer, não é Deus que vai tirar. Ele não vai vir e tirar a sua ansiedade. Então você tem que lançar, você tem que orar, você tem que entregar para Ele. Tem feito isso? Você tem feito isso em suas orações? Tem entregado na mão do Senhor tudo? Aí diz assim, ó, não se preocupem com nada, não estáis inquietos por coisa alguma. Ou seja, tudo. O que mata a ansiedade, irmãos, é a fé. É o único jeito de acabar com ela. O único jeito de acabar com a ansiedade é através da fé. Irmãos, em Lucas 10, 41. Eu imagino a cena. Fico imaginando a cena. Jesus disse, Marta, Marta, estás tão ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Que impressionante, né, irmãos? A Marta preocupada com os afazeres, enquanto Maria estava ali aos pés de Jesus ouvindo ele falar. Imagina a cena. Meu Deus do céu, eu largaria tudo para ficar ali. Imagina, Jesus na tua casa, com aquela oportunidade. Olha a oportunidade que Marta e Maria e Lázaro estavam tendo. Receber Jesus na casa, ele ali, e Marta preocupada com a limpeza da casa, com o que estava desorganizado. Oi, irmãos, Deus que me perdoe. Será que nós somos assim também, que nem Marta? Sabe o que eu acho que a gente é? A gente não é que nem Maria, que estava ali, ó. Eu imagino ela ali aos pés de Jesus ouvindo ele falar. Que privilégio. Que privilégio, irmãos, que privilégio você está tendo agora, hoje, de estar aqui. Que privilégio, irmãos. Que privilégio estar aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, convivendo com os irmãos. Que bom que você que está assistindo nós pela internet esteja aqui conosco um dia. Estamos te esperando. Que bom, irmãos, se nós pudéssemos trazer a nossa família toda para cá. Mas hoje a oportunidade é para você. Você é Marta ou Maria? Jesus olhou para ela e disse assim, Marta, Marta, 2 vezes. Marta, Marta, estás ansiosa, fadigada, com muitas coisas, mas só uma é necessária. Eu estou aqui. Eu estou aqui. É o que você precisa. Está aqui na sua frente. Para de se preocupar com coisas que não têm importância nenhuma. Se só eu posso resolver os teus problemas. É isso que Jesus estava dizendo para ela. Volte a sua atenção para mim. Eu estou aqui. O que falta, irmãos, para você entender? Está tudo na mão dele.
Em Salmos 37, 25. Os irmãos podem me acompanhar aí também. Essa palavra maravilhosa, que há muitos e muitos anos me chama muita atenção esse versículo. Eu quero dividir com os irmãos. Salmo 37, versículo 25 diz assim: Eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que palavra! Que palavra! Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quais são os seus medos? Eu pergunto para os irmãos nessa manhã. O que está te causando ansiedade? O que está tirando o teu sono? O que está tirando sua paz? O que tem te afastado do Senhor? Que você não ora mais? Que você não canta um louvor quando está lavando uma louça? Ou limpando a casa? O que é que está te afastando? Que você não quer mais vir na igreja? Vou uma vez na semana, está bem bom. Pensa, irmão. O que tem te afastado do Senhor? Entregue a Deus em oração e peça a Ele que te encha de paz e confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, diz a sua palavra. Confia em Deus. Você está tendo oportunidade hoje. Não deixe para amanhã. Entregue hoje tudo ao Senhor. Coloque na mão dele. E tudo vai dar certo. Não seja como Marta. Quais são os medos que está te causando ansiedade? Entregue a Deus em oração e peça a Ele que te encha de paz e confiança. Eu vou ler umas mensagens da irmã Ellen White, alguns conselhos para os irmãos. Sobre confiança em Deus. Quando confiamos em Deus, podemos descansar em sua promessa de que Ele cuidará de nós em todas as circunstâncias, mesmo quando tudo parece incerto. A confiança em Deus nos liberta do medo e da ansiedade, permitindo-nos viver com paz e alegria, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. A confiança em Deus é a chave para uma vida plena e significativa, pois nos permite entregar nossos fardos e preocupações a Ele, sabendo que Ele cuidará de nós com amor e com cuidado. A confiança em Deus é o fundamento de toda a verdadeira educação e desenvolvimento. Sem confiança, irmãos, em Deus, não podemos avançar com segurança na jornada da vida. Palavras da nossa irmã Ellen White. E quantos mais ela falou em confiança? Quanto mais ela falou? Esses aqui são alguns que eu tirei para passar para a igreja. A confiança em Deus nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, guiando-nos e fortalecendo-nos. O que ela está dizendo aqui?
Você só vai ter coragem de vencer a ansiedade se você confiar nele, só que 100%. Não só um pouquinho. Nós lemos ali Mateus. Volta lá. Mateus 6. No versículo 31 diz assim, ó. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios se preocupam. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, Ele sabe. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Palavras de Jesus. Palavras do Senhor. Uma ordem que Ele está nos dando. Não andeis ansiosos, não andeis inquietos. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. É bem clara a sua palavra. Que primeiro eu e você devemos fazer? Buscar o reino de Deus. Depois, orar e entregar tudo na mão dele. E agradecer porque ele tem cuidado da gente. É o que diz os seus versículos. Nós lemos Filipenses, 1 Pedro e Mateus. Tudo se completa. E ali aquele salmo que eu abri ali resume tudo. Meu refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Na hora do desespero. E aí, irmãos? Você vai colocar em prática isso? Você vai sair daqui e vai entregar 100% na mão do Senhor? Vai conseguir dormir? Sabendo que Ele tem cuidado de você? Você tem a certeza disso? Você acredita mesmo nisso? Não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que falou. Está aqui escrito. Nós acabamos de ler. Não andeis ansiosos. Eu tenho cuidado de vós. Não seja como Marta, seja como Maria. A palavra diz que ela escolheu a melhor parte. E a Bíblia lhe diz, em Lucas, não sei se os irmãos viram, que ela falou, a última frase que disse, além de que ela escolheu a melhor parte, não vai ser tirada dela. Você tem a oportunidade hoje de entregar tudo que está te afligindo na mão do Senhor e ter certeza que Deus está cuidando de você. Eu convido a igreja para nós louvarmos ao Senhor e agradecer a Ele, porque Ele tem cuidado de todos nós, em todas as dificuldades. Só que a gente tem que lançar de verdade, lançar na mão dEle. Então eu convido você para louvarmos ao Senhor e depois orarmos.
Oramos. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. E agora, vamos para os nossos lares pedindo a Tua proteção. Pedimos que a Tua mensagem fique nos nossos corações, que nós venhamos aprender a entregar tudo nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor é o nosso provedor em todas as condições. Senhor, nos ajuda a aprender isso, Senhor, colocar em prática, confiar mais em Ti, acalmar, saber que Tu tem cuidado de todos nós, Senhor. Nos ajuda, Pai, que o Teu Espírito Santo nos acompanhe, nos proteja, nos guarde, nos dê um sábado abençoado, um domingo e uma semana protegida pelas Tuas mãos. Abençoe cada pessoa aqui com sua família, que está representando, os nossos irmãos que estão em casa também, abençoe eles e sua família. Pedimos a Sua proteção e agradecemos por tudo e entregamos tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.